Olá, bem-vindos ao Market Report mensal da Lopes Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de agosto. Bom, no cenário internacional, o destaque foi todo relacionado ao Fed, Banco Central Americano, né? Então a gente começou com a indicação no Miran para um cargo de novo diretor do Fed, a princípio até o final do ano apenas, mas ele, lembrando que ele fez todo um paper, né, defendendo um dólar fraco, né, um acordo para desvalorizar a moeda, então isso chegou a fazer bastante preço aí no mercado, né, adicionando aí essa tendência de dólar fraco que a gente tem visto. A gente teve também a demissão, né, tentativa de demissão pelo Trump da Lisa Cook, né, por anúncios de acusações de fraude, né. Ela está recorrendo à justiça, então não sabe se vai conseguir retirar ela aí nos próximos meses, mas isso tudo vem adicionando aí a pressão no Fed por parte do Trump para cair os juros, né. Ele está tentando colocar pressão tanto no Powell, tanto na diretoria, e isso tem afetado aí, principalmente na curva longa. A gente vê a curva longa expande ao longo do mês, essa tendência de dólar fraco. Aí o principal evento do mês foi no final no mês no Jackson Hole, que é sempre muito importante, sempre no final de agosto, ele sempre tem um discurso sobre política monetária, todos os bancos centrais se reúnem nos Estados Unidos para discutir, né, novos cases, novas tendências, e o Powell deu uma sinalização de que eles vão cortar os juros em setembro, né, mostrando que o payroll que a gente viu no início do mês, né, com todas as revisões, foram 250 mil revisões aí de contratações para baixo. Isso fez com que mudasse a média móvel de 3 meses, né, para 34 mil por mês, e mostrasse uma sinalização de desaquecimento aí no mercado de trabalho. Como o Fed ele tem um mandato dual, né, ele olha para a inflação e para o mercado de trabalho, a inflação vai ter um impacto das tarifas, eles estão minimizando isso, então ele sinalizou que vai focar nessa parte do mercado de trabalho, né. Isso ajudou aí um rally no final do mês no mercado, as emergentes andaram, dólar fraco, a parte curta da curva americana fechou bastante e seguiu esse movimento de Chile, né. No lado geopolítico, a gente teve um início de avanço de conversas, né, entre os Estados Unidos, Europa, né, Ucrânia e Rússia para tentar um acordo de paz, tá? Chegaram a se reunir no Alasca. As primeiras conversas foram muito positivas, ajudou o petróleo a voltar e o WTI para casa de $60, mas ao longo do mês as conversas foram esfriando, o mercado ainda espera aí uma sinalização mais contundente para, enfim, a gente ver um cessar-fogo. Mas enfim, acho que o principal foi a sinalização do Fed, que vai cair os juros. A dúvida é com os próximos dados, se a gente vai ver um ciclo aí de 3 quedas pelo menos, ou um ciclo mais forte de queda aí no curto prazo. Bom, no Brasil a gente continua vendo desenrolar aí do tarifaço, né? Então a gente teve o governo anunciando aí um pacote de medidas de crédito barato para as empresas que foram afetadas. A gente teve também o Flávio Dino vindo com uma decisão que os bancos, né, não devem cumprir a lei magnífica aqui no Brasil, né, implicando indiretamente que não podem fechar as contas aqui dos ministros devido a essa lei. Então isso trouxe aí muito ruído aqui no mercado aí no início do mês. Na parte econômica, né, a gente teve a inflação em linha que esperado, mas a parte de serviços, né, voltando a acelerar, então se incomodou um pouco. A gente teve do lado da atividade índice de confiança, né, piorando bastante, estão mostrando que eu acho que o efeito do tarifaço está batendo aí na economia. A gente vai ver aí acho que uns dados de terceiro tri, acho que mais fracos, né, sinalizando que a economia está arrefecendo. Isso tem sido positivo, essa parte da atividade, porque por outro lado o mercado está começando a ver que o efeito da política monetária está batendo na economia. Então a gente está vendo a parte de crédito batendo nos dados. O efeito tarifaço está ajudando também na atividade, e com isso o foco está começando a desacelerar, tá? Então a gente já começou a ver uma tendência aí das expectativas caindo, e isso vai ajudar o trabalho do Banco Central
de poder chegar no final do ano e sinalizar o início de queda aí, no ano que vem. Do lado positivo, na parte de eleição, a gente viu uma mudança grande na perspectiva, tá? A gente viu, acho que a direita se unindo, né, após os áudios vazados da família Bolsonaro, né, mostrou que está tendo uma briga ali interna e tem uma perspectiva de indicar, acho que um Narciso, alguém da direita aí para representar todo o partido de direita. E o Tarcísio mudou o discurso, né? Começou a falar de fazer 40 anos em 4, de ser ver a direita se unindo, né, conversando. Isso animou o mercado, que esperava esse movimento só para março do ano que vem, e parece que isso já está antecipando. Estamos chegando aí um ano da eleição, e isso ajudou bastante os ativos aqui no Brasil. A gente viu aí a bolsa aqui performando, viu aqui o próprio real aí voltando para as mínimas aqui do dólar contra real, voltando para as mínimas do ano, e ajudou o mercado de juros futuro aí a devolver aí grande parte da alta que teve em julho. Bom, falando da performance dos fundos, né, foi um ótimo mês para os fundos macros, tá? A gente conseguiu capturar aí a melhora de Brasil com essa antecipação aí do mercado já olhando para a eleição, com o direito se unindo, o Tarcísio se colocando, né, de fato como candidato, e a gente conseguiu passar por todos os ruídos que a gente está vendo aí com o tarifaço dos Estados Unidos com o Brasil, né? Em especial, né, o Flávio Dino, quando veio com aquela medida para não cumprir a Magnífica, que no Brasil teve mais uma piora adicional aqui nos ativos, a gente conseguiu aí capturar a melhora aí, a nossa posição comprada em LWZ, pegando novos marcos como base, né? A gente criou aí 1,74 aqui na bolsa, comprando em LWZ, comprando uma carteira contra índice. A gente conseguiu capturar também uma queda aí no setor de óleo e gás aqui, com a perspectiva de petróleo global para baixo, então isso contribuiu bem aí com o resultado também ao longo do mês. A parte de moedas a gente ficou meio zerado, a gente acha que o cenário segue a tendência do dólar fraco lá fora, mas a gente não está com muita convicção para colocar VaR nesse momento. Commodities, a gente está de olho aí para voltar para a venda do petróleo, tem uma pequena posição, mas a gente chegou a capturar melhor via put em opções de bolsa. Na parte de renda fixa internacional, a gente está com uma pequena posição aplicada em juros curtos nos Estados Unidos, né, mas acabou que ficou estável aí no mês. Acho que vamos olhar aí ao longo de setembro aí como é que vai ser a perspectiva por corte de juros do FED. A renda fixa local contribuiu com menos 0,20. A gente passou um mês de agosto ali tomando um pouco de chifre, que não ajudou. A gente demorou para voltar para a posição aplicada, após ter zerado as posições de julho. E acabou que na pior aí no final do mês a gente perdeu aí 0,20. A gente segue aplicado, entrando no mês de setembro. A gente reduziu a posição, né, e estamos um pouquinho aplicado no curto, em uma posição de steepening para acompanhar os próximos dados aqui do Brasil e os efeitos aí do início do julgamento do Bolsonaro, que isso vai ter impacto aí de novas medidas dos Estados Unidos. Mas é isso, a gente segue um viés mais otimista, positivo de Brasil, se protegendo no curto prazo, né, na bolsa, tanto vendendo a bolsa americana, então reduzindo as posições aqui para a gente conseguir atravessar esses ruídos aí de tarifaço entre Estados Unidos e Brasil. Olá, sou Vitor Ari, sócio e gestor de crédito aqui da Novos Capital. Eu vou falar um pouquinho para vocês do mercado de crédito no mês de agosto. Então, o mês foi um mês positivo, a gente viu no mercado de crédito um mês com volatilidade baixa, com volumes bastante expressivos, tanto no mercado primário ali de emissões, como volumes de negociações no secundário. A gente viu uma captação líquida positiva na indústria, no mês que marcou o fim da temporada de resultados ali, né, do segundo trimestre. Então, quanto aos índices de debêntures, a gente viu no índice de debêntures mais high grade, né, o índice que representa as empresas mais líquidas e mais high grade, apresentando uma abertura de 14 bips, voltando a um patamar de CDI mais 2. A gente já estava há alguns meses em que esse índice estava negociando em patamares abaixo desse nível de CDI mais 2. A gente viu a parcela low rated abrindo também em torno de 10 bips, abrindo um pouco menos do que a parcela mais high grade. Isso vai em linha com o que a gente vem comentando nos últimos meses, de que a parcela mais high grade teve um movimento
mais expressivo de fechamento, então tem uma abertura um pouco maior agora, não é nada mais além do que a gente vê uma leve correção. E já na parcela de debêntures incentivadas, na parcela atrelada ao IPCA, a gente viu um movimento bem forte, né? Continua mais um mês de movimento forte de fechamento, né? Um fechamento de 30 bips, chegando pela primeira vez, né, em patamar em que o índice está negociando em spread negativo em relação à NTN-B. Você já tinha vários ativos que vinham negociando com spread negativo, mas agora pela primeira vez o índice como um todo fechando um mês, né, abaixo ali, né, com um patamar negativo em relação a B. Então a gente vê essa corrida ali pelos ativos isentos, né, realmente acontecendo de forma bem relevante. E aí nesse mercado secundário a gente, né, viu volumes de negociações batendo recorde, a gente viu um volume de negociação de 3 bilhões de média diária, isso é 21% a mais do que a média dos últimos 12 meses. A gente tinha tido até um certo arrefecimento de volume no mês de julho e agora no mês de agosto a gente viu esse recorde de volume diário. Obviamente muito puxado até pela parte isentos, por conta dessa corrida, né, pelos ativos incentivados, né? E aí no mercado primário a gente viu um volume bem forte acontecendo mais uma vez, mais um mês que a gente teve ali 30 bilhões de emissão, já soma 263 bilhões ali no ano, né, de janeiro até agosto. E a gente já tem contratado um volume bem relevante para setembro também, já 20 bilhões de emissões, sendo 16,5 mais ou menos na parte tradicional e o restante na parte de debêntures incentivadas. Então, obviamente, ao longo do mês, novas ofertas vão sendo registradas e esse volume deve crescer, mas a gente vê que já iniciar o mês com esse volume segue também um mercado primário bastante aquecido. E aí, falando um pouco mais sobre a qualidade de crédito, né, das empresas, sobre o resultado das empresas, a gente vou dividir em dois fatores ali. O primeiro que a gente teve o Copom encerrando o ciclo de aperto monetário, né, chegando ali, né, um patamar de fim, né, de ciclo de aumento de Selic. Isso acaba sendo positivo para as empresas. A gente vê que, né, chegou ao fim, né, desse aumento ali de juros, que vem pressionando bastante, né, o resultado das companhias. Mas assim, a gente vê que um patamar de juros mais altos por mais tempo acaba gerando bastante atenção para a gente, principalmente para as empresas mais alavancadas. Nas empresas mais high grade, o que a gente viu é que um trabalho que foi iniciado lá em 2024, né, de liability management por parte das companhias, onde novas emissões foram acontecendo no ambiente em que a gente via muita demanda, spreads cada vez mais comprimidos. Então, se por uma ótica de mercado, né, de debêntures, isso acaba trazendo um ambiente mais difícil como alocação, mas do ambiente de risco de crédito isso acaba sendo positivo, que as empresas aproveitaram esse momento para conseguir alongar seus passivos e baratear principalmente ali seus passivos. Então, ao passo que empresas tinham emitido debêntures em 2022, 2023 com 2%, 3% de spread, hoje estão conseguindo emitir até abaixo de 1%. E recomprar essas dívidas mais caras e mais antigas, até porque boa parte das novas emissões foram com o intuito de recomprar os ativos que já tinham sido emitidos. Então, isso fez com que barateasse o custo de dívida total e trazendo, mesmo que um patamar mais elevado, né, de juros nominais, você consiga ter um custo de dívida sustentável para essas empresas mais high grade. Obviamente, isso ainda fica um ponto de atenção para aquelas empresas que não conseguiram fazer isso, né, não conseguiram acessar o mercado e renegociar suas dívidas e conseguir melhorar ali sua composição de passivo. E aí, falando ainda sobre as empresas, a gente teve o fim dessa temporada de resultados. Foi uma temporada de resultados que surpreendeu positivamente. Assim, no geral, a gente teve resultados fortes, principalmente pensando que dentro do nosso universo, das empresas que a gente acompanha, em diversos setores a gente teve surpresas positivas. Na parte de energia elétrica a gente teve as empresas de distribuição, de transmissão tendo resultados bem resilientes, bem fortes. Na parte de geração, algumas atenções, principalmente quanto ao curtailment, que vem pressionando bastante as empresas geradoras de energia. Na parte de petróleo também, bons resultados ali para a Enalta e em linha ali para PetroRecôncavo. PetroRio já ficou um pouco mais aquém ali das expectativas. Na parte hospitalar, na parte de saúde, né, a gente teve essas empresas maiores, grandes players como Redditor e Apvida também mostrando bastante resiliência para surfar esse momento, né, macro ali de Brasil um pouco mais desafiador. E já os players menores tendo ali um pouco mais de problemas, né, principalmente essas empresas mais alavancadas ali, né, tanto na parte de custo de dívida pressionando bastante ali seus balanços, quanto numa dificuldade realmente operacional na capacidade de geração de caixa.
Na parte de varejo também a gente consegue dividir meio que em dois polos, as empresas de vestuário ali, né, C&A, etc., tiveram bons resultados, né, Riachuelo também. Já empresas de linha branca como Magalu, tendo um cenário mais desafiador nesse momento de macro Brasil, com propensão ali a consumo, né, chegando num ponto mais delicado e com despesa financeira pressionando bastante também. Na parte de locação de veículos, a gente até surpreendeu com um resultado mais forte, vindo tanto de Localiza como Movida, ao passo que elas conseguem ter ali um repasse de preço interessante, mantendo um volume interessante também. E aí já em Vamos a gente vê um cenário um pouco mais desafiador operacionalmente. E aí eu deixo como destaque aqui uma empresa específica, que é a Raizen, que realmente veio com um resultado, mostrou ali, né, uma alavancagem chegando a patamares que não só nos preocupou, mas preocupou o mercado de forma geral. A gente viu isso refletindo já até em nível de spread. Uma posição que a gente vê uma dificuldade de geração de caixa, que a empresa deve precisar, né, levantar capital de forma externa. Acabou que dentro do nosso modelo, né, imputando ali os novos dados e do que a gente vê daqui para frente também, acabou que a empresa tomou um downgrade no nosso rating proprietário, chegando a um patamar que a gente excluiu do nosso hall de aprovações e excluiu de portfólio também. Né? Então, assim, falando um pouco sobre o tema da tributação, né, da MP, que regula a tributação, né, das debêntures incentivadas. Por mais que não chegou ainda a uma finalização desse assunto, não tem um modelo batido, né, e aprovado ainda, mas isso segue sendo o assunto que o mercado vem negociando, já vem negociando como dado, né, de que você vai ter ainda essa janela em 2025 para negociar. Então a gente vê isso provocando uma corrida não só por parte dos investidores por alocar em ativos isentos, mas também por parte dos emissores em aproveitar a janela e fazer novas emissões, né, para ainda ter a isenção do que vai ser realizado até 2025. De fato, acaba sendo muito relevante para o investidor. O nível nominal de juros que a gente tem hoje é tão elevado que o simples fato do gross up do imposto, né, para um papel que não tenha zero de spread, você já tem um spread ali pelo gross up de em torno de 2,5%. Então, isso acaba sendo bem relevante. O nosso ponto de atenção é com os excessos, né, dos movimentos que podem acontecer. E a parte boa, né, que para os fundos isentos, né, também, para quem alocar esse ano ainda, vai conseguir, independente do que você tem na carteira do fundo, você também surfar desse gross up. E aí de atribuição de performance do mês, eu acho que, assim, que mostra que a gente, né, conseguiu ter por mais que na parte de debêntures high grade o índice, né, como um todo teve uma certa abertura de spread, na nossa composição de portfólio a gente conseguiu surfar um certo fechamento de spread. Isso trouxe uma boa contribuição de performance da nossa parcela de debêntures. Eu acho que muito pelo nosso posicionamento, que não só tem sido cuidadoso, ele tem sido um pouco mais conservador na parte de risco de crédito, mas também conservador na parte de risco de mercado. Então qualquer excesso que houve e que talvez tenha sido uma correção desses excessos agora no mês de agosto, a gente acaba conseguindo passar um pouco mais alheio a isso, dado que a gente já vem tendo essa preocupação de não estar posicionado nos ativos que tenham tido excesso de compressão de spreads, né, para que a gente não sofra com essas correções e essas aberturas que possam vir a acontecer. E de forma prospectiva ali, como que a gente está posicionado, segue a mesma postura que a gente já vem comentando. A gente segue com uma postura bem conservadora, com nível de caixa, né, um pouco mais elevado, com a posição mais reduzida na parte de debêntures. Também não vem aumentando a nossa posição na parcela de FDICs, vem seguindo também mais conservadora, para que a gente possa surfar o próximo ciclo. Né? A gente acha que muito mais importante, até mesmo do que defender, né, alguma possível correção, a gente está com essa posição de caixa que nos dê a oportunidade de conseguir capturar movimentos que apareçam para o próximo ciclo, né, que na virada do ciclo é que a gente vê algumas oportunidades aparecendo em termos de preço, e é onde a gente consegue atuar e conseguir gerar, né, retornos ali bem interessantes ali para os nossos cotistas. No fundo isento, o nosso posicionamento aqui de crédito tem a mesma filosofia do fundo não isento, o mesmo nível de preocupação com o nível de preços e de risco de crédito, com um benefício em relação aos outros fundos que já são mais, que já têm maturado, é a questão do enquadramento. Né? Como o nosso fundo vai completar agora em setembro 12 meses, a gente ainda tem mais 12 meses para enquadrar aqueles 85% que precisam estar comprados. Então, por mais que a gente consiga entregar já o benefício do gross up para o investidor que entrar no fundo, né? Então consiga entregar esse benefício como um todo, a gente não precisa estar alocado
nos 85% de debêntures para poder dar esse benefício. A gente consegue manter uma alocação mais conservadora, com nível de caixa mais elevado e uma menor alocação em debêntures para que a gente possa, no próximo virada de ciclo, conseguir fazer alocações com níveis mais interessantes ali de spreads. Então, em resumo, é isso que passou do mês de agosto e é assim que a gente está posicionado ali nos fundos daqui para frente. Bom, até o próximo reporte mensal, mês que vem. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. A gente está sempre disponível aqui para tirar dúvida, tipo econômico, tipo de gestão. Só entrar em contato aqui com o nosso RI. Obrigado.